Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do audiobook Além do Princípio de Prazer, de Sigmund Freud. Estamos no capítulo 5 e caso você queira consumir o audiobook completo, o link vai estar na descrição, deixa o like e se inscreve. Capítulo 5. O fato de a camada cortical receptora de estímulos não ter contra estes uma proteção que a resguarde das excitações oriundas de dentro, terá por consequência que essas transferências de estímulos adquiram um maior significado econômico e com frequência deem ocasião a perturbações econômicas que cabe igualar às neuroses traumáticas. As fontes mais abundantes de tal excitação interna são os chamados impulsos do organismo, representantes de todos os efeitos energéticos provenientes do interior do corpo e transferindo para o aparelho psíquico, o que constitui o elemento mais importante e também mais obscuro da investigação psicológica. Talvez não achemos ousadas demais a hipótese de que as moções que se originam dos impulsos não obedecem ao tipo do processo nervoso ligado, e sim ao do livremente móvel que pressiona por descarga. O melhor que sabemos sobre esses processos provém do estudo do trabalho do sonho. Por meio desse estudo, descobrimos que os processos nos sistemas inconscientes são radicalmente diferentes daqueles nos sistemas pré-conscientes e que no inconsciente os investimentos podem ser fácil e integralmente transferidos, deslocados e condensados, o que só poderia produzir resultados falhos se acontecesse com material pré-consciente e que por isso também produz as conhecidas peculiaridades do sonho manifesto depois que os restos diurnos pré-conscientes foram elaborados segundo as leis do inconsciente. Chamei esse gênero de processo do inconsciente de processo psíquico primário, diferenciando-o do processo secundário, válido para a nossa vida normal de vigília. Visto que todas as moções de impulsos partem dos sistemas inconscientes, dificilmente será uma novidade afirmar que elas obedecem ao processo primário. E por outro lado, não é preciso muita coisa para identificar o processo psíquico primário com o investimento livremente móvel de Brewer e o processo secundário com as modificações no investimento, ligado ou tônico, também propostas por esse autor. A tarefa das camadas superiores do aparelho psíquico seria, então, ligar a excitação dos impulsos que chega ao processo primário. O fracasso dessa ligação causaria uma perturbação análoga à neurose traumática. Somente depois de realizada a ligação é que o domínio do princípio de prazer e da modificação que o transformou em princípio de realidade poderia se impor de maneira irrestrita. Porém, até isso acontecer, a outra tarefa do aparelho psíquico, a de controlar ou ligar a excitação, estaria em primeiro lugar, não em oposição ao princípio de prazer. É verdade, mas independente dele e em parte sem levá-lo em conta. As manifestações de uma compulsão à repetição, que descrevemos com base nas primeiras atividades da vida psíquica infantil e nas vivências do tratamento psicanalítico, mostram em alto grau o caráter impulsional e, quando se encontram em oposição ao princípio de prazer, demoníaco. No caso da brincadeira infantil, acreditamos compreender que a criança também repete a vivência desprazerosa, porque, devido à sua atividade, ela obtém um domínio muito mais profundo da impressão forte do que foi possível por ocasião do vivenciar meramente passivo. Toda nova repetição parece melhorar esse almejado domínio, e mesmo no caso das vivências prazerosas, a criança não consegue se fartar das repetições e insistirá implacavelmente na identidade da impressão. Esse traço de caráter está designado a desaparecer posteriormente. Uma piada ouvida pela segunda vez ficará quase sem efeito. Uma representação teatral jamais alcançará pela segunda vez a impressão que deixou na primeira. Sim, será difícil levar o adulto a reler de imediato um livro que muito o agradou. A condição do gozo será sempre a novidade. A criança, porém,
não se cansará de pedir ao adulto a repetição de uma brincadeira que lhe mostram. A criança, porém, não se cansará de pedir ao adulto a repetição de uma brincadeira que lhe mostraram o que fizeram com ela, até que este, esgotado, se recuse a tanto. E quando lhe foi contada uma bela história, a criança quer repetidamente a mesma em vez de ouvir uma nova. Insiste implacavelmente na identidade da repetição e corrige qualquer modificação que o narrador faça com a qual ele talvez até quisesse obter um novo mérito. Isso não contradiz o princípio de prazer. É evidente que a repetição, o reencontro da identidade, significa ela própria uma fonte de prazer. No caso do analisado, em compensação, fica claro que a compulsão a repetir na transferência os acontecimentos de seu período de vida infantil se coloca de todos os modos acima do princípio de prazer. Nisso, o paciente se comporta de maneira completamente infantil e assim nos mostra que as marcas mnêmicas recalcadas de suas vivências pré-históricas não se encontram nele em estado ligado e, de certo modo, não são aptas para o processo secundário. A essa condição não ligada, elas também devem sua faculdade de formar, mediante aderência aos restos diurnos, uma fantasia de desejo a ser figurada no sonho. Essa mesma compulsão à repetição se opõe a nós como um obstáculo à terapia, sempre que no final do tratamento queremos impor o completo desligamento do médico. E pode-se supor que o medo obscuro das pessoas não familiarizadas com a análise, que receiam despertar alguma coisa que, segundo sua opinião, seria melhor deixar dormindo, no fundo, é o temor do aparecimento dessa compulsão demoníaca. No entanto, de que maneira o impulsional se relaciona com a compulsão à repetição? Neste ponto, se impõe a nós a ideia de que encontramos a pista de um caráter universal dos impulsos, talvez de toda a vida orgânica em geral, até agora não reconhecido claramente, ou pelo menos não expressamente destacado. O impulso seria, portanto, uma pressão, inerente às coisas orgânicas vivas, para restabelecer um estado anterior ao qual essas coisas vivas precisaram renunciar sob a influência de forças perturbadoras externas. Seria uma espécie de elasticidade orgânica, ou, se quisermos, a expressão da inércia na vida orgânica. Essa concepção do impulso soa estranha, pois nos acostumamos a ver nele o fator que impele à modificação e ao desenvolvimento, e agora devemos reconhecer nele precisamente o oposto, a expressão da natureza conservadora do que é vivo. Por outro lado, logo nos ocorrem aqueles exemplos da vida animal que parecem confirmar o condicionamento histórico dos impulsos. Quando certos peixes empreendem difíceis migrações no período de desova com o fim de pôr as suas ovas em determinadas águas, extremamente distantes de suas paragens habituais, apenas buscam, segundo a interpretação de muitos biólogos, os antigos habitats de sua espécie, que no decorrer do tempo teriam trocado por outros. Dizem que o mesmo vale para os voos migratórios das aves de arribação, mas somos dispensados de buscar outros exemplos pela advertência de que nos fenômenos da hereditariedade e nos fatos da embriologia temos as maiores provas a favor da compulsão orgânica à repetição. Vemos que o embrião de um animal vivo é obrigado a repetir em seu desenvolvimento, ainda que numa abreviação fugaz. As estruturas de todas as formas das quais o animal descende, em vez de se apressar pelo caminho mais curto rumo à configuração definitiva, e visto que uma ínfima parte desse comportamento pode ser explicada mecanicamente, não é lícito deixar de lado a explicação histórica. E da mesma forma, subindo pela escala animal, há uma capacidade de reprodução vastamente difundida que substitui um órgão perdido pela formação de um novo exatamente igual. Certamente não se pode ignorar a objeção óbvia de que as coisas provavelmente se comportam de tal modo que, além dos impulsos conservadores que obrigam à repetição, também há outros que o impelem a novas configurações e ao progresso.
Essa objeção também deve ser incluída mais tarde em nossas ponderações. Porém, antes disso, poderá nos seduzir a possibilidade de acompanhar até as últimas consequências a hipótese de que todos os impulsos querem restabelecer coisas anteriores. O resultado disso pode despertar a aparência de algo profundo, ou ressoar a misticismo, mas sabemos-nos isentos da censura de termos aspirado a algo do gênero. Buscamos os resultados sombrios da investigação ou da reflexão nela baseada, e nosso desejo não gostaria de lhes conferir outro caráter senão o da certeza. Assim, se todos os impulsos orgânicos são conservadores, historicamente adquiridos e orientados para a regressão, para o restabelecimento de coisas anteriores, então devemos colocar os sucessos do desenvolvimento orgânico na conta de influências externas, perturbadoras e desviantes. Desde seu início, o ser vivo elementar não teria querido se modificar. Teria, sob condições imutáveis, repetido sempre o mesmo curso de vida. Mas, em última análise, deve ter sido a história do desenvolvimento de nossa Terra e sua relação com o Sol que deixou sua marca no desenvolvimento dos organismos. Os impulsos orgânicos conservadores acolheram cada uma dessas modificações impostas ao seu curso de vida e os aguardam para fins de repetição, tendo assim de dar a impressão enganosa de forças que aspiram por modificações e progresso, enquanto apenas almejam atingir uma meta atingida por caminhos antigos e novos. Essa meta final de toda a aspiração orgânica também poderia ser indicada. Seria uma contradição à natureza conservadora dos impulsos se a meta de vida fosse um estado nunca antes alcançado. Deve ser antes um estado antigo, um estado de partida que a matéria viva certa vez deixou e ao qual aspira retornar, passando por todos os desvios do desenvolvimento. Se for lícito aceitar como experiência que não admite exceções o fato de que tudo o que é vivo morre, retorna ao inorgânico, por razões internas, somente podemos dizer que a meta de toda a vida é a morte, e retrocedendo, que o inanimado estava aí antes das coisas vivas. Em algum momento, por uma ação de forças ainda totalmente inconcebível, as propriedades do que é vivo foram despertadas na matéria inanimada. Talvez tenha sido um processo semelhante quanto ao seu modelo, aquele outro que mais tarde fez surgir a consciência em certa camada da matéria viva. A tensão que surgiu nesse tempo na matéria antes inanimada buscava equilibrar-se. Era o primeiro impulso, o de retornar ao inanimado. Para a substância viva desse tempo, ainda era fácil morrer. Provavelmente havia apenas um curto caminho vital a percorrer, cuja direção era determinada pela estrutura química da jovem vida. Assim, pode ser que por um longo tempo a substância viva tenha sido recriada repetidas vezes e morrido facilmente, até que as influências externas determinantes se modificaram de tal maneira que obrigaram a substância que ainda sobrevivia a desvios cada vez maiores do caminho vital original e a rodeios cada vez mais complicados até atingir a meta da morte. Esses rodeios até a morte, fielmente mantidos pelos impulsos conservadores, nos ofereceriam hoje o quadro dos fenômenos da vida. Se nos ativermos à natureza exclusivamente conservadora dos impulsos, não podemos chegar a outras suposições sobre a origem e a meta da vida. Tão estranho quanto essas conclusões, soa aquilo que resulta quanto aos grandes grupos de impulsos que estatuímos por trás dos fenômenos vitais dos organismos. A instauração dos impulsos de autoconservação, que admitimos em todo o ser vivo, encontra-se em notável oposição à hipótese de que o conjunto da vida impulsional serve para ocasionar a morte. Vista sob essa luz, encolhe a importância teórica dos impulsos de autoconservação, de poder e de busca por reconhecimento. São impulsos parciais, destinados a assegurar o caminho próprio do organismo rumo à morte e manter à distância outras possibilidades de retorno ao inorgânico que não as imanentes.
mas isso anula o enigmático empenho do organismo de se afirmar apesar do mundo inteiro, empenho impossível de se inserir em algum contexto. O que resta é que o organismo quer morrer apenas à sua maneira. Esses guardiões da vida também foram originalmente serviçais da morte. Surge aí o paradoxo de que o organismo vivo se opõe da maneira mais energética a influências, ou seja, perigos, que poderiam ajudá-lo a atingir a sua meta vital, por um caminho breve, por curto-circuito, por assim dizer. Mas esse comportamento caracteriza precisamente uma aspiração puramente impulsional, em oposição a uma aspiração inteligente. Porém, reflitamos: as coisas não podem ser assim. Os impulsos sexuais, para os quais a teoria das neuroses reivindicou uma posição especial, são colocados sob uma luz totalmente diferente. Nem todos os organismos estão sujeitos à compulsão externa que os impulsiona a um desenvolvimento cada vez maior. Muitos conseguiram se conservar até o presente em seu estágio inferior. Afinal, hoje ainda vivem, se não todos, pelo menos muitos seres vivos que devem ser semelhantes aos estágios preliminares dos animais e plantas superiores. E da mesma forma, nem todos os organismos elementares que compõem o complicado corpo de um ser vivo superior percorrem todo o caminho de desenvolvimento até a morte natural. Alguns dentre eles, as células germinativas, provavelmente conservam a estrutura original da substância viva e se separam de todo o organismo depois de certo tempo, carregados com todas as disposições de impulsos herdadas e adquiridas. Talvez sejam precisamente essas duas propriedades que lhes possibilitem uma existência autônoma. Colocadas em condições favoráveis, tais células começam a se desenvolver, isto é, a repetir o jogo ao qual devem sua origem, e isso termina com uma parte de sua substância levando o desenvolvimento até o fim, enquanto outra parte, sob a forma de um novo resto germinativo, retoma outra vez o início do desenvolvimento. Assim, essas células germinativas trabalham contra a morte da substância viva e sabem alcançar para ela o que para nós precisa parecer uma imortalidade potencial, embora isso talvez apenas signifique um alongamento do caminho para a morte. É extremamente significativo para nós o fato de que a célula germinativa ser fortalecida, ou antes, realmente capacitada, para essa tarefa por meio da fusão com outra semelhante a ela, e, no entanto, dela distinta. Os impulsos que cuidam dos destinos desses organismos elementares que sobrevivem ao indivíduo, que providenciam seu abrigo seguro enquanto estiverem indefesos aos estímulos do mundo exterior, que produzem seus encontros com outras células germinativas, etc. Formam o grupo dos impulsos sexuais. São conservadores no mesmo sentido que os outros ao trazerem de volta estados anteriores da substância viva, mas o são em medida mais intensa ao se mostrarem especialmente resistentes a influências externas. E além disso, ainda no outro sentido, visto que conservam a vida mesmo por períodos mais longos. Eles são os genuínos impulsos vitais, pelos fatos eles são os genuínos impulsos vitais, pelo fato de que se pelo fato de se oporem. Eles são os genuínos impulsos vitais, pelo fato de se oporem ao propósito de outros impulsos. Propósito que, devido à função desses impulsos, leva à morte. Manifesta-se uma oposição entre eles e os restantes, sendo reconhecida como significativa pela teoria das neuroses. Há como que um ritmo vacilante na vida dos organismos. Um dos grupos de impulsos avança precipitadamente a fim de atingir o mais rápido possível a meta final da vida. O outro recua em certo ponto desse caminho para refazê-lo a partir de um ponto determinado e assim prolongar a duração do caminho. Porém, ainda que a sexualidade e a diferença dos sexos certamente não existissem no começo da vida, é possível que os impulsos a serem posteriormente denominados de sexuais tenham encontrado a atividade desde o começo dos começos.
não assumindo seu trabalho de antagonismo ao jogo dos impulsos do eu, apenas no momento posterior. Recuemos nós mesmos uma primeira vez para perguntar se todas essas especulações não carecem de fundamentação. Não há realmente, abstraindo dos impulsos sexuais, qualquer outros impulsos senão aqueles que querem restabelecer um estado anterior? Não há também outros que aspiram por um estado nunca alcançado? Não sei de qualquer exemplo seguro no mundo orgânico que contradiga a caracterização que propomos. É certo que nos reinos animal e vegetal não se pode comprovar um impulso geral de desenvolvimento ascendente, ainda que tal orientação de desenvolvimento seja de fato incontestável. No entanto, por um lado, muitas vezes é só uma questão de avaliação nossa quando declaramos que um estágio de desenvolvimento é superior a outro. E por outro lado, a ciência das coisas vivas nos mostra que o desenvolvimento ascendente no ponto com frequência é compensado ou pago com um retrocesso em outro. Também há um número bastante grande de formas animais cujos estágios jovens nos permitem reconhecer que o seu desenvolvimento adotou antes um caráter regressivo. Tanto o desenvolvimento ascendente quanto a involução poderiam ambos ser consequências de forças externas pressionando por adaptação, e o papel dos impulsos poderia se limitar, nos dois casos, a conservar, sob a forma de fonte interna de prazer, a mudança imposta. Para muitos de nós, também poderá ser difícil renunciar à crença de que no próprio homem reside um impulso ao aperfeiçoamento que o levou ao seu nível atual de realização intelectual e sublimação ética, impulso do qual se pode esperar que cuide do desenvolvimento rumo ao super-homem. Só que não acredito em semelhante impulso interno e não vejo qualquer meio de poupar essa ilusão reconfortante. O desenvolvimento do homem até aqui não me parece precisar de outra explicação que o dos animais, e aquilo que se observa numa minoria de indivíduos humanos como ímpeto incansável de maior aperfeiçoamento, deixa-se compreender de maneira natural como consequência do recalcamento dos impulsos, sobre o qual está construído o que de mais valioso há na cultura humana. O impulso recalcado nunca desiste de aspirar por sua satisfação completa, que consistiria na repetição de uma vivência primária de satisfação. Todas as formações substitutivas, reativas e sublimações são insatisfatórias para suprimir sua atenção contínua, e da diferença entre o prazer de satisfação encontrado e o exigido, resulta o fator impulsionante que não permite a permanência em qualquer das situações estabelecidas, mas, segundo as palavras do poeta, indomado avança sem cessar. Méfisto no Fausto I, Gabinete de Estudo. O caminho para trás para a satisfação completa geralmente é bloqueado pelas resistências que mantêm os recalcamentos, e assim não resta outra coisa senão avançar na outra direção de desenvolvimento, ainda livre, mas sem perspectiva de poder concluir o processo e atingir a meta. Os processos que ocorrem na formação de uma fobia neurótica, que afinal não é outra coisa senão uma tentativa de fugir de uma satisfação dos impulsos, nos dão o modelo para o surgimento desse aparente impulso de aperfeiçoamento, que, no entanto, é impossível de se atribuir a todos os indivíduos humanos. É verdade que as condições dinâmicas para tanto existem de maneira bastante geral, mas as circunstâncias econômicas parecem favorecer o fenômeno apenas em casos raros. No entanto, aluda-se com poucas palavras à possibilidade de o empenho de Eros a fim de reunir o organismo em unidades cada vez maiores fornecer um substituto para o impulso de aperfeiçoamento, que não podemos reconhecer. No entanto, aluda-se com poucas palavras à possibilidade de o empenho de Eros a fim de reunir o orgânico em unidades cada vez maiores fornecer um substituto para o impulso de aperfeiçoamento, que não podemos reconhecer. Em associação com os efeitos do recalcamento, esse empenho poderia explicar os fenômenos atribuídos a esse impulso.